Bom dia, pessoal. 11 horas, pontualmente, vamos iniciar. Tem muita gente ainda entrando, mas vamos começar pontualmente. Bom dia, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês. Estou muito feliz mesmo. A gente divulgou em apenas um dia e teve muitas inscrições. A gente ficou muito feliz, a nossa equipe. Antes de mais nada, eu quero contar um pouquinho o que é a CNV Live. Isso vai ser um canal. Essa é só a primeira live sobre o tema. E a nossa intenção é falar um pouquinho desse link que a gente faz. Eu falo a gente porque tem uma equipe por trás aqui da Flyflow, não sou só eu. Mas esse link que a gente faz da comunicação não violenta com várias outras finalidades, com vários outros temas, né? O tema de hoje que a gente está abordando é a relação da crise. Então, antes de mais nada, por que a CNV Live? Por que a gente criou esse canal? Então, a gente percebeu o seguinte, a gente trabalha com a comunicação não violenta em várias empresas, com a prática, com vários exercícios práticos. Claro que aqui na live, nessa série de lives, a gente não vai conseguir fazer os exercícios, mas a gente consegue trazer o conceito para vocês. E aí a gente tem trabalhado muito a comunicação não violenta com várias frentes, como base para inovação, com o pensamento sistêmico, na base da antroposofia, na base de várias coisas, né? Com metodologias ágeis. E aí muita gente pergunta assim, Fernanda, é muito legal isso, mas me explica mais, como que você faz esses links, como que funciona isso? E aí veio a ideia da gente fazer esse canal da CNV Live, e explicar um pouquinho em cada live como que são esses links, como que a comunicação não violenta ela pode ser base para várias coisas na vida da gente e também nas organizações. Tem um paradigma muito forte com a comunicação não violenta, eu sempre ouvi muito isso, de que é uma metodologia super legal, super bacana, mas que difícil de aplicar e que é muito utópica dentro das organizações. E eu abracei essa causa de levar a comunicação não violenta como também uma linguagem das organizações. Então, isso que eu vou trazer um pouco para vocês nessa série de lives que a gente vai trazer. Hoje eu vou falar um pouco mais da base da comunicação não violenta, eu vou fazer uns links com esse momento que a gente está vivendo de crise. Tem várias pessoas entrando aqui. Vou deixar o bate-papo aqui aberto para eu poder acompanhar vocês. Tá? E aí eu vou fazer alguns links com esse momento que a gente está vivendo. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só para contar um pouquinho de quem somos nós, né? Quem é a Flyflow. A gente trabalha essencialmente, né, com a comunicação. A gente trabalha a Flyflow, aliás, Flyflow tem um porquê. Né? A gente fala que o Fly vem de que você traga mais protagonismo para as pessoas. A gente até tem um slogan que é voe alto e permita fluir. Então, esse voe alto do Fly é trazer um pouco mais o protagonismo no sentido de que as pessoas podem fazer acontecer. A gente sabe, só que a gente sabe que tem realidades diferentes. Não é só aquele motivacional, né? Vai lá, faz, você pode, aconteça. Mas também tem você trazer as condições e os estímulos dentro da realidade de cada um. E por isso que tem o fluir da psicologia positiva, esse flow, esse estado de flow, que é você entender a tua realidade. Então, quais são as minhas habilidades, o nível de desafio que eu tenho para que eu entre num equilíbrio, num estado de flow. E quando eu estou no estado de flow, eu sou o que eu entrego. E, portanto, eu faço o meu melhor. E a gente acaba tendo um resultado magnífico. O nosso propósito é desenvolver pessoas nesse estado de Flyflow. E, para isso, a gente usa jogos, arte como formas de desenvolver pessoas e a comunicação não violenta. E esse é o foco da CNV Live. Como que a comunicação não violenta pode ser base para tantos projetos? Então, primeiro é o processo da empatia, né? A gente compreender fortemente, empaticamente, para que a gente possa entender a necessidade de cada pessoa
e customizar de acordo com cada um, para a gente gerar uma transmutação, que é mais do que uma transformação, né? A transformação é quando eu mudo a forma de fazer algo, mas transmutar eu mudo a essência, porque eu aumento minha consciência e minha percepção. E aí, aqui está o ponto, né, que a gente está vivendo. A gente está vivendo um cenário extremamente disruptivo. Da noite para o dia, as pessoas tiveram que mudar tudo. E a gente sabe que o cenário não é fácil. E aqui tem um ponto muito importante, muito relevante, porque a gente tem esse viés da empatia de achar que todo mundo vive a mesma realidade da gente. A gente sempre vai achar que o nosso problema é maior do que o problema do outro. Mas a bem verdade, quando a gente ouve as pessoas, e aqui a gente, até agora há pouco, eu estava falando com uma cliente no telefone, e eu estava falando isso, que a gente tem praticado essa empatia de ouvir os nossos clientes, e as realidades são muito diferentes, muito diferentes. Primeiro que a gente sabe que nem todo mundo tem uma convivência familiar ótima, porque na rede social todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo tem a família perfeita, todo mundo tem um prato de comida lindo, mas não é bem essa a realidade. Nem todo mundo tem condições, mesmo de moradia perfeita, né? Então as pessoas às vezes moram em residências muito pequenas, sem estrutura. A gente às vezes tem muita gente morando num espaço muito pequeno, né? Muitas crianças inquietas, as escolas colocaram compulsoriamente as aulas online, e aí não é só por aula online, né? Porque você está trabalhando, e a criança não tem necessariamente maturidade para assistir a aula sozinha, e aí eu preciso assistir a aula com ela, eu preciso ajudar ela a fazer os exercícios. E isso leva, às vezes, 3, 4 horas do seu dia, aí você fala, como que eu vou trabalhar? Então, não é que eu estou de quarentena, que eu estou assistindo a Netflix. E aí você fala, ok, como que eu faço para conciliar tudo? E aí eu também tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que cuidar das crianças. As pessoas estão falando muito essas coisas para mim, e ao mesmo tempo tem uma cobrança, porque as empresas não querem quebrar e precisam da produtividade das pessoas. Como que a gente faz nesse cenário? Então, esse ponto, né, que a gente percebe nesse cenário, e foi por isso também que a gente criou o canal. Já que a gente tem essa base da comunicação não violenta e a gente linka com várias coisas, a cada canal, a cada live, né, desse canal, a gente vai trazer um pouquinho, um pedacinho do que é possível fazer, né? E hoje o nosso foco é falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo. Para isso, eu preciso passar para vocês um pouco da base da comunicação não violenta. Então, eu vou fazer uma mini palestra hoje, para que todo mundo tenha uma base. É claro que o conceito é muito mais extenso do que eu vou falar hoje, por isso que vão ter várias lives. Eu escolhi alguns pedaços para falar, mas eu vou contar para vocês um pouco do que é a CNV, para que a gente possa fazer alguns links e vocês possam compreender como isso pode ajudar vocês, tá bom? E, de novo, tendo perguntas, façam aqui, eu vou ficar super feliz de responder, tá bom? Façam no chat para mim. Eu vou até deixar o meu chat aqui do jeito. Tudo bem para vocês, gente? E se eu tiver muito rápido, me falem também. Muito bem. Primeira coisa, né? O que é comunicação? Aqui tem um pouquinho da minha apresentação. Quem sou eu, para quem não me conhece? Eu sou a Fernanda Dutra, sou especialista em comunicação não violenta. Sou palestrante, sou coach. Jurídico é uma das áreas mais cotadas para realmente fazer. Deixa eu só tirar o som do pessoal. Pessoal, eu só vou pedir para vocês manterem... Até por conta dos sistemas não estarem mais vinculados a Pessoal, tudo web. Eu vou pedir para vocês manterem o som desligado, tá bom? Para que a gente, para não atrapalhar aqui para todo mundo, tudo bem? Eu fecho de todo mundo, mas alguém pode abrir, e aí eu peço só para que vocês deixem fechado o tempo inteiro, tá bom? Então, primeira coisa, o que é a comunicação não violenta? Eu estava me apresentando, desculpa. Eu sou a Fernanda Dutra, eu sou palestrante, sou coach, sou escritora e sou apaixonada
pela comunicação não violenta, sou apaixonada por arte, sou artista plástica também. E eu quero falar um pouquinho dessa comunicação não violenta e eu vou contar uma história minha, por que eu cheguei nela, porque ela é tão importante para mim. Então, vamos começar explicando o que é a comunicação não violenta para vocês. Muita gente fala assim para mim, nossa, Fernanda, você que é especialista de comunicação não violenta, né? Comunicação não violenta é falar fofinha, né? Ser fofinho. Não necessariamente, tá? Então, na verdade, a comunicação não violenta é quando você é capaz... Eu vou compartilhar a tela aqui de novo com vocês. Espera um pouquinho. Eu vou falar aqui um pouquinho sem a tela e depois eu volto para a tela para vocês, tá bom? A comunicação não violenta, ela não necessariamente é ser fofo para falar. Até porque seria violento fazer isso, porque nós somos diferentes, né? Nós temos habilidades diferentes, temos perfis diferentes. Então, eu mesma, eu não sou fofinha. Né? Eu tenho um perfil da assertividade, eu sou mais direta, mais objetiva, tenho essa coisa de ser mais rápida. Isso não necessariamente me faz violenta. Isso já é um grande paradigma. Aliás, eu queria dizer para vocês que uma das nossas lives eu vou linkar a comunicação não violenta com os vieses inconscientes e com os paradigmas, e eu vou aprofundar mais isso para vocês. Mas um dos paradigmas que a gente trabalha muito da comunicação não violenta é que ela é muito mal interpretada nesse sentido com o nome. Então, vou contar para vocês uma história que eu tive com meu pai e que me fez acreditar muito na comunicação não violenta, e vou fazer um link depois com vocês, tá bom? Meu pai, foi criado naquele paradigma do homem não chora. Ele era um homem alto, ele tinha 90 de altura, ele já faleceu, mas não é uma história triste, não se preocupe. Ele era um homem muito forte, assim, ele era alto, ele tinha aquela cara dele sempre séria, né? E ele foi criado naquele paradigma do homem não chora. Muitas pessoas também foram criadas nesse paradigma. E meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Então, quando ele ia me visitar, eventualmente, assim, de 15 dias, uma semana, ele sempre estava aquele jeito sério dele, firme. O problema é que eu, criança, depois adolescente, eu interpretava isso de uma maneira errada. Eu interpretava que essa forma dele ser é como se aquela firmeza dele fosse frieza, como aquela postura que ele queria passar de forte fosse um distanciamento. Então, eu fui interpretando isso. E quando eu tinha uns 15 anos, eu resolvi me rebelar. E eu lembro que eu peguei pesadíssimo com ele, porque hoje eu penso, né? Hoje eu tenho filhos, eu brinco que o universo vai se encarregar de que eu pague meus pecados. Então, não me julguem, por favor, mas dentro da minha consciência, naquele momento, foi a reação que eu tive. Eu falei para ele um monte, falei, você não me ama, você não gosta de mim. Eu falei assim, peguei pesado, e ele falou assim, vem comigo. A gente foi até o quarto dele, e eu lembro até hoje que ele abriu no armário, era uma caixa de sapatos, e ele pegou aquela caixa e falou que a caixa era surpresa. Ele começou a tirar várias coisas ali de dentro. Era recados, bilhetinho escolar, era foto, desenho, recadinho, sabe, coisas que uma mãe e um pai guarda de um filho? Estava tudo ali. Cada coisinha que ele tirava de lá, ele me contava uma história. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque naquele instante, naquele dia, eu percebi toda a segurança que meu pai me dava, todo o amor, toda a proteção, mas eu não conseguia perceber isso antes. E aí eu também percebi uma coisa essencial da comunicação, porque nem tudo comunica, não é só o que a gente fala. E pode ser que você esteja entregando o seu melhor para o outro. Isso não quer dizer que o outro vai receber o seu melhor. E esse é o grande viés da comunicação. O que você expressa para o que o outro compreende tem uma ponte enorme. Eu falei, uau! E como que a gente faz para resolver isso?
eu tive aquele papo com ele torto, errado, tá, né? A gente tem maneiras muito melhores de fazer isso, mas pelo menos eu tive. Daquele dia em diante, a gente teve a oportunidade de se aproximar aos poucos, que ainda levou anos. Aí eu te pergunto, quantos relacionamentos que se perdem, que morrem, porque não tem essa oportunidade de falar, de ter esse diálogo? Aliás, o diálogo é a palavra mais bonita que eu conheço, porque diálogo, a etimologia da palavra dial é divino e logos é palavra. Então, quando você abre um diálogo com alguém, é uma palavra divina, é um espaço sagrado que você abre com alguém. Só que a verdade é que a gente entra no nosso processo e é um processo que a gente fica muito preso nas nossas crenças, né? Então, orgulho, ego, não vou falar com a pessoa, deixa ela falar comigo, ela que está errada, porque sempre o outro está errado. E aí a gente não abre esses canais de diálogos. Então, muitas vezes as relações vão morrendo. E quanto mais tempo passa, pior fica. E aí, quando eu percebo isso, também dentro das organizações é pior ainda. Porque nas organizações a gente tem um problema ainda maior. Porque nas organizações isso é velado. As pessoas, elas têm o conflito, mas não necessariamente elas falam uma para as outras que estão com conflito. Então fica o conflito velado e a coisa vai aumentando e você às vezes nem percebe. E aí tem um ponto super interessante, né? Porque aí você fala assim, tá, a gente já entendeu o grande problema da comunicação, o grande viés. E aí eu queria, para mim, né, minha busca era como que eu diminuo este viés? Eu já procurei várias meios, a maneira que eu encontrei que mais me respondeu foi a comunicação não violenta. E eu me apaixonei tanto que eu levo isso para vários outros links, porque a gente aprende as disciplinas separadas por uma questão analítica que a gente foi criado com esse pensamento analítico. Mas se a gente pensar de uma maneira mais sistêmica, tudo está interligado. Então, você começa a perceber que todas as disciplinas estão interligadas e uma potencializa a outra. E aí eu comecei a perceber como isso potencializava N outras coisas, que é o que eu vou trazendo nas outras lives para vocês. E aí eu quero explicar então para vocês rapidamente, eu vou fazer uma mini palestra do que é a comunicação não violenta e eu vou interagindo com vocês porque a intenção é de que à medida que eu falo desta base da comunicação não violenta, eu também já vou fazendo alguns links com o momento que a gente está vivendo. Primeiro ponto, o que é a violência? Né? O que é comunicação não violenta? O que é a violência dentro desse conceito? Ela foi criada pelo Marshall Rosenberg. O Marshall faleceu em 2015, mas ele tinha um questionamento muito grande, né, com a violência. Ele viveu numa cidade violenta como Detroit. Aliás, Detroit é tão violento como São Paulo, como Rio de Janeiro, como grandes capitais. E ele via muita violência. Mas ele, que vinha de uma família judia, ele sofreu bullying na escola. Então, ele viu muito a violência de perto, mas também viveu numa família que prezava pela amorosidade. E aí tem um ponto muito interessante, porque ele prezava pela amorosidade porque ele seguia os ensinamentos do Gandhi. Então, o nome não violência vem do movimento do Gandhi da não violência. Então, comunicação não violenta vem dessa conexão que o Marshall fez da comunicação, e eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, essa comunicação empática, para gerar desse movimento da não violência. Pois bem, o Marshall começou a se questionar por que algumas pessoas eram tão violentas e outras não. A primeira coisa que ele chegou à conclusão é que todos nós somos violentos. A primeira vez que eu vi isso, eu pensei, é verdade, né? Porque tem dia que a gente explode, tem dia que a gente não está nos melhores dias. E aí eu percebi que não é só isso. Na verdade, quando a gente fala da violência, a gente geralmente associa a violência com agressão. Seja ela física, verbal, emocional. A questão é que, claro, não tenho dúvidas que a agressão é violenta. Óbvio que ela é. Mas não é só isso. E se a gente pensar essa agressão explícita, pelo menos, isso todo mundo está vendo, né? Então, de alguma forma, ela é tratada. O que ele quer dizer que todos nós somos violentos é que, na verdade,
existe uma violência que ninguém está vendo, velada, e que é pacífica. Em que a passividade pode ser tão violenta quanto essa autoexpressividade. Exemplos. A pessoa está precisando de ajuda, ela está aqui do meu lado e eu não faço nada. Isso também é violento. Eu posso fazer e não faço nada. Essa omissão, essa indiferença pode ser tão violento quanto rejeição. Todo mundo já foi rejeitado ou já rejeitou alguém, e é comprovado cientificamente pela neurociência que a rejeição ela gera a mesma dor da dor física no cérebro límbico. A gente está falando aqui de várias coisas que a gente comete que a gente nem percebe. E quando a gente fala de um momento que a gente está vivendo de crise como esse, eu vejo muita violência na passividade, porque tem muitas pessoas que estão simplesmente passivas, esperando passar. E aí eu pergunto, será que essa passividade não pode ser violenta também? Será que a gente não pode... Porque quando a gente pensa nessa crise, ela não é uma crise só econômica e de saúde. Ela é uma crise de consciência. A gente começa a perceber que a gente tem uma interconexão enorme, né? Então, eu não ter se eu não tenho trabalho, não tenho faturamento, eu também não pago as pessoas que dependem de mim. Essas pessoas também vão ficar sem faturamento e elas vão pagar outras pessoas. E aí a gente percebe que como a gente depende um dos outros. E N coisas. E essa crise de consciência faz a gente perceber que a gente ficar passivo nesse momento talvez seja a maior violência que a gente possa cometer. Então, isso é uma primeira reflexão que eu quero trazer para vocês. A gente, Fernanda, mas como assim? O que eu tenho que fazer? Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Uma das coisas, por exemplo, que eu vou dar alguns exemplos, eu tenho ouvido muitos clientes, né? Uma coisa que a gente começou a abordar aqui na FlyFlow é fazer reuniões empáticas. A gente marca reuniões com os clientes não para oferecer o produto, mas para ouvir a situação que o cliente está. Porque quando a gente ouve, a gente entende, tem uma escuta mais ativa, mais sensível e empática, a gente também compreende a realidade que o cliente está passando para pensar em soluções para aquela realidade. E isso você pode fazer não só para um cliente, mas para alguém da sua família, para alguém que está perto de você, para o seu vizinho, para as pessoas que você sente que precisam de ajuda. Será que a gente está realmente disposto a isso? Eu volto a dizer que se tiverem perguntas, me passem, por favor, tá bom? Então, isso é um ponto. Então, eles questionam muito com essa questão da passividade também. Então, a gente vai abordar muito a CNV com esse sentido de não ser passivo também, porque isso também é violento. Bom, por outro lado, o Macho falou que todos somos violentos, mas ele viu um lado compassivo natural no ser humano. E isso é muito interessante porque é um lado positivo, natural, que a gente enxerga muito nas crianças. Agora que todo mundo está convivendo muito com as crianças, a gente vê isso diariamente. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma experiência, de novo, cada um tem uma experiência diferente, mas eu tenho ouvido coisas tão legais dos meus filhos. Assim, a minha filha tem 12 anos, meu filho tem 7 anos, e às vezes eles falam coisas que eu falo, uau, que legal isso que eles estão falando, né? De um nível de sensibilidade absurdo. Mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Teve uma vez que antes, claro, da pandemia, eu fui buscá-los na escola e minha filha falou assim, mãe, a Isabela, né? Nicolas sempre foge da sala dele, abraça todo mundo na minha sala, e ele virou mascotinho. Aí eu achei interessante, né? Por que você faz isso, Nicolas? Ele falou, porque eu tenho amor por eles. Eu falei, que legal, o que eles fizeram para você? 5 anos mais velhos, né? As crianças, o que aconteceu? Eles tratam bem a Bela. Ou seja, eu amo porque trata bem quem eu amo. Isso para mim é suficiente para que eu tenha amor pela pessoa. E aí é legal porque isso é natural no ser humano, na criança isso aparece, transparece, e por que no adulto nem tanto? Porque a gente tem tantos sistemas de crenças, vieses, paradigmas, que eu vou abordar, como eu disse para vocês, numa live só sobre isso,
que a gente acaba ficando, eu não vou, né? Assim, por exemplo, a pessoa trata bem meus filhos, faz sentido, eu tendo a gostar da pessoa, mas eu falo, por que ela está fazendo isso? O que ela quer de mim? Mas será que ela é confiável mesmo? A gente cria coisas que geram barreiras. Enfim, a questão é, como que a gente resgata esse estado compassivo através da empatia para que a gente possa realmente ter mais ações entre nós? E eu acho que entende isso através da comunicação, entendendo que tudo comunica. Ótimo. Qual que são os pilares mais essenciais da comunicação não violenta? Autenticidade, autoconexão e empatia. Muito bem, eu vou abordar isso para vocês, mas eu fiz uma estrutura dentro da comunicação não violenta que fica mais fácil da gente compreender. Então, eu acho que começa, né, tem 3 níveis. Então, começa com a intracomunicação. Eu comunicando comigo mesmo, porque eu preciso entender como eu funciono, e aí voltando. Lembra que eu falei daquilo que eu expresso para o que o outro compreende, tem uma ponte enorme, a gente decodifica errado, só que a gente começa decodificando errado na gente mesmo. Olha que interessante. Então, eu preciso ter um processo de autoconhecimento e de me conhecer mais profundamente para que eu perceba como eu me interpreto, como eu decodifico eu mesmo na intracomunicação. E aí vem a questão fortemente da autoconexão e da autenticidade. Porque aí eu percebo quanto eu cometo de violência comigo mesmo. Ótimo, quando eu me preparo nesse nível, eu tenho base para a intercomunicação, que é o segundo, né? Então, para chegar na intercomunicação, primeiro eu tenho a intra, aí eu vou para a intercomunicação, que é eu com o outro. E aí a gente tem um terceiro nível, que é um pensamento, o senso de coletividade, que o Macho chama, que eu falo que é o pensamento sistêmico. Já que eu consigo lidar bem comigo, eu lido bem com outra, e eu percebo que tudo que eu faço interfere no meio, assim como o meio interfere comigo. Hoje, a gente está falando só o começo, uma base de tudo, certo? Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu não vou abordar muito o senso de coletividade, eu vou abordar isso em outra live. Eu vou falar um pouquinho dos 4 componentes que são a essência da comunicação não violenta, mas eu quero falar um pouco antes dessa intracomunicação, duas coisas importantes, e aí eu vou falar dos 4 componentes que são essenciais, tá bom? Primeiro ponto dessa questão da autenticidade. Então, estou vendo que tem perguntas aqui, deixa eu só ver. A Patrícia está falando aqui, pode um empreendedor, um empresário e um funcionário chegar a essa percepção de comunicação não violenta? A Patrícia Marques está perguntando. Pode. Não só pode, como eu posso te dizer que eu já trabalho isso há muitos anos, Patrícia, e a gente tem tido resultados incríveis. Quando a gente traz essa consciência da comunicação não violenta, essa percepção melhora muito. Então, a gente tem trabalhado não só com o conceito, não só com a filosofia, mas com exercícios mais práticos e com plotagens, e que a gente conseguiu transformar isso na facilitação online também. Mas a gente consegue fazer com que eles tenham um nível de consciência para que vá para uma segunda etapa, e essa segunda etapa que a gente chama do pensamento sistêmico, e aí eles conseguem gerar diagnósticos da empresa para chegar numa terceira etapa com metodologias de inovação e encontrar soluções factíveis, né, concretas para os problemas que eles encontram. Mas a gente usa isso como a base, a primeira coisa, a comunicação não violenta, porque aí eles encontram essa base empática, essa base de conexão, de equipe, de entendimento das pessoas são diferentes, da singularidade, né, da gestão. É bem interessante. Então, respondendo a sua pergunta, Patrícia, sim, tá bom? O Márcio Meira está entrando agora, fica tranquilo, não tem problema com atraso. Começou às 11, Mário. Bom, então, voltando aqui com vocês, tem o ponto, né, da autenticidade. E essa questão da autenticidade, as pessoas confundem muito, porque as pessoas interpretam a autenticidade como assim, eu sou quem sou, as pessoas têm que me aceitar como eu sou, e não é isso. A autenticidade é a gente trabalhar um nível de consciência e percepção.
eu me conhecer profundamente, eu entender como eu funciono, como eu sou, para que eu não cometa violências comigo, por isso que a gente trabalha os vieses inconscientes e paradigmas, mas também entender que tem pontos do que eu faço, posso violar outra pessoa, né? Se violência, se a gente pegar a etimologia da palavra, violar alguém, violência quando eu violo a vida, algo que viola alguém ou a vida, né? Enfim, se eu posso ter autenticidade, é claro, respeitar quem eu sou, mas pode ser que até um limiar em que isso não viole alguém ou a um grupo de pessoas. Então, aí tem um ponto interessante. Para ficar mais didático, eu sou assim, eu sou desbocada, eu falo desse jeito, só que se eu entrar num ambiente, por exemplo, religioso, e eu quiser ser como eu sou, eu estou violando aquele grupo. Então, a autenticidade está muito mais no nível de tomada de decisão, de eu saber fazer as escolhas certas e falar assim, eu não vou entrar nesse ambiente porque eu sei que eu quero ser desbocada e lá não vai ser legal. Ou, quando eu entrar nesse ambiente, eu vou me comportar diferente em respeito a eles, mas não tira a minha autenticidade. Então, acho que as pessoas confundem muito essa questão de autenticidade com imposição do que você é para o outro. E aí tem uma outra questão também da autenticidade, que é você ganhar uma liberdade emocional. E tem uma coisa que para mim foi sensacional com a comunicação não violenta, que eu ganhei uma liberdade. O Márcio falava uma coisa que eu acho sensacional. Qualquer ofensa só acontece se você validar. Uau! Como assim, né? Então, eu vou explicar um pouquinho mais isso para vocês. Então, quando alguém me ofende, quando alguém grita comigo, sua burra, sua isso, sua aquilo, e eu me senti ofendida, é porque eu validei aquilo com a pessoa. Por que isso está dentro de uma intracomunicação? Porque não deixa de ser um sinalizador de que aquilo não está bem resolvido em você. Então, vamos supor que, sei lá, a pessoa falou, eu estou preocupada, eu inconscientemente, internamente, não tenho certeza se eu estou sendo chata ou não com alguma coisa. E alguém me chama de chata, aí eu fico ofendida. Por quê? Porque, no fundo, eu mesma... A Lígia está pedindo para eu falar da liberdade emocional. Eu vou explicar ela agora, tá, Lígia? Pode ficar tranquila. Eu sei que deu uma travada, eu vou explicar ela agora. Por que é a liberdade emocional? Porque a pessoa está me xingando e eu percebo que a ofensa, ela só acontece se eu validar. E isso aqui tem um ponto super importante, porque assim, a pessoa me xingou, eu me ofendi, por quê? Porque no fundo eu estava insegura com aquilo, no fundo eu também não tenho certeza daquilo. Muita gente fala, Fernanda, não é bem assim. Não é bem assim porque a pessoa veio, ela foi agressiva, ela gritou comigo, ela me xingou. Não é assim. Não é tão simples assim. Não, é complexo. Mas eu vou explicar isso para vocês. Então, primeiro ponto. Se você se ofendeu, alguma coisa interna em você não estava bem enraizada com aquilo. Porque, por exemplo, se eu me acho inteligente, a pessoa me chama de burra, e eu tenho certeza que eu sou inteligente, a pessoa fala, sua burra. Aí eu vou falar assim, ok, né? Eu entendo que essa pessoa está nervosa, tem um motivo para isso, mas eu sei que eu não sou burra, né? E aqui é uma liberdade emocional, por quê? Porque quando você compra a briga, quando você aceita a ofensa, o que acontece? Você tem três possíveis consequências. Uma é baixar sua autoestima, né? Você fala assim, nossa, será que eu sou burra mesmo? Pois fulano falou isso, por que ele falou isso? Né? E pode baixar sua autoestima. Isso é uma baita violência que você comete com você mesmo. Segunda possibilidade é que você revida, né? E aí aí volta a quinta série que tem dentro da gente, né? A pessoa, sua burra é você, seu idiota, aquelas coisas bonitas, né? E a terceira possibilidade é que aconteça as duas coisas. Você revida e baixa a sua autoestima. Então, é extremamente violento. Agora, quando você entende que a ofensa só acontece se você validar, se alguém falou alguma coisa que pegou para você, você sabe que se pegou é porque tem uma questão muito mais de você com você do que você com o outro. E tem uma questão aqui de que você se liberta no sentido assim,
Por exemplo, eu estou num trânsito e a pessoa me xingou de alguma coisa, a pessoa nunca me viu, ela não me conhece, eu sei que aquilo não é real. Eu consigo entender que, na verdade, a intenção dela não é me xingar, mas é porque algo não foi atendido para ela e isso faz com que ela me xingue. Porque a minha ação fez com que algo violasse algo a ela. Mas não necessariamente que eu sou algo que ela está xingando. Entende? É complexo, mas é bem importante vocês entenderem isso, porque na medida que a gente vai fazer as outras lives, vocês vão entender um pouco mais profundamente. O Ricardo está falando, você não acha que isso acontecer é necessário autoconhecimento? Sim. Por isso que a gente trabalha na intracomunicação o autoconhecimento profundamente, Ricardo. E aí a gente precisa trabalhar vários pontos, né? Perfil comportamental, a gente trabalha temperamentos, por isso que eu trago muito da antroposofia, que eu trago muito do DISC, que eu trabalho também, eu trago muito da psicologia, porque aí a gente trabalha profundamente o autoconhecimento e isso vai te dando essa liberdade emocional. Inclusive, paradigmas, vieses inconscientes que ajudam, e crenças, né, limitantes que ajudam a gente a comprar tantas brigas. Eu vou dar um exemplo prático de uma coisa que eu tive um feedback super positivo de um cliente, um treinamento que eu dei de CNV, e aí tinha um gestor, né, naquela empresa, por questão ética a gente não vai citar, que tinha um comportamento errático. O que é um comportamento errático? Exagerado, né? O gestor falava para todo mundo assim, vocês todo mundo incompetente, vocês só querem, e gritava com todo mundo. E teve um dia que esse gestor começou a gritar e falou assim, vocês são incompetentes, e que isso e aquilo. E aí um estagiário falou assim, levantou e falou, olha, eu entendo o que você está falando, é isso porque alguma coisa não está te atendendo. Eu queria te dizer assim, eu não sou incompetente, né? Mas eu entendo que se você está nervoso desse jeito é porque algo a gente não está conseguindo entregar que você precisa. Então, senta aqui com a gente e nos ajuda a entender a sua demanda. Vocês entendem como isso é libertador? Aí eu recebi um baita elogio, porque o curso ajudou a pessoa a ter essa postura e o gestor realmente sentou com eles, ajudou e percebeu que não estava tendo um comportamento adequado. Mas ele também foi ouvido, eles tiveram empatia com ele. Então, mas principalmente ele percebeu que a forma que ele estava fazendo não era a melhor forma. Por quê? Porque o rapaz se posicionou dessa maneira. E a gente vai aprofundar mais nisso em outras lives, mas eu quero falar um ponto muito importante, que é porque aqui é um link para a gente entender o outro. E eu queria falar dos 4 componentes, né? Não sei se respondeu para você, Ricardo, mas sim, esse é o ponto essencial, o autoconhecimento, né? Então, quando eu não me ofendo, eu percebo que, na verdade, para o outro agir como agiu é porque ele está com uma necessidade não atendida. E aqui é o ponto principal da CNV, que faz eu sair desse egocentrismo, de que nem tudo é contra mim, e que, na verdade, quando uma pessoa está agressiva, ou quando uma pessoa está com uma alta expressividade, como o Marshall chamava, na verdade é porque ela tem uma situação específica que faz ela agir assim. E esse é um link muito importante para o momento que a gente está vivendo, porque muita gente comentou comigo, nossa, no meu condomínio eu recebi um comunicado para as pessoas maneirarem, porque está tendo muita briga. Aí outra pessoa fala assim, brigas entre vizinhos, brigas dentro de casa, conflitos, como eu disse, né? Às vezes na empresa não parece que não está tendo, mas está tendo mais conflitos velados. Então, o primeiro ponto para a gente diminuir um pouco essa tensão, porque é um momento tenso que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento que todo mundo de incerteza. O que acontece com a incerteza? A incerteza nos dá uma instabilidade, a gente não sabe o que fazer, a gente sai da zona de conforto. Muitos estão sem faturamentos, muitos perderam emprego, então isso gera uma tensão, um nervosismo. E aí, como eu estou com necessidades não atendidas, eu tendo a ser agressiva com as pessoas que estão perto de mim. Só que se a pessoa que está perto de mim receber isso como uma ofensa pessoal, aquilo vira um conflito e que a cada vez fica pior. Por isso que eu estou trazendo esse ponto, e esse ponto é tão importante. Esse é um momento muito importante de vocês entenderem
que a ofensa só acontece se você validar. Então, se o outro está nervoso, se o outro está te xingando, não necessariamente ele está te xingando porque ele acha isso de você. E isso tem um ponto super importante, por isso que é uma liberdade emocional, porque às vezes a pessoa não pensa isso de você. O ser humano tem uma coisa muito louca, porque a gente se comunica de uma maneira indireta, né? Eu tô sentindo algo, em vez de eu falar para você que eu tô chateada, que eu tô triste, eu vou lá e falo de uma maneira agressiva com você. E aí o problema é que o outro se ofende, aí vira guerra, em vez do outro entender que, na verdade, eu precisava de ajuda. Então, primeiro ponto para a gente diminuir esses conflitos que estão acontecendo, e que eu sei que é uma realidade, porque eu tenho ouvido muito isso das pessoas, muitas brigas em casa, eu vi pessoas se separando, né, casais divorciando, eu vi pessoas gritando com filhos, eu vi pessoas, assim, brigando com o vizinho, coisas assim que eu até presenciei, briga de vizinho aqui no condomínio, porque é muito forte isso. Então, se eu sou capaz de não me ofender, eu sou capaz de entender que, empaticamente, se a pessoa está agindo como ela está agindo, é porque ela está com algum problema. Então, é esse ponto que eu quero falar para vocês, os 4 componentes, para eu entender a outra pessoa, tá? Entender empaticamente o outro exige um processo extremamente complexo, porque eu não posso ser o outro. Não dá para simplesmente falar assim, a empatia é se colocar no lugar do outro. Não necessariamente, porque, como eu falei para vocês, a gente tem criações diferentes, tem realidades diferentes, tem vieses diferentes. E aí, quando a gente tenta ser o outro, a gente tenta ser o outro com a cabeça da gente, e não funciona. Né? Aquela história, um amigo teu te conta um problema, você pensa, nossa, isso é um problema? Não, o problema é o meu. Né? E, na verdade, o seu problema sempre vai ser maior do que o outro por conta disso. Então, como que funciona esses 4 componentes para que a gente empaticamente entenda a situação que o outro está vivendo e que faz ele agir como ele agiu? O primeiro componente é a observação, né? O que é observar? É observar sem avaliar, sem julgamento. Nossa, essa pessoa tá ríspida comigo. Nossa, mas o fulano que é da minha equipe aqui, eu mandei um monte de coisa para ele, me respondeu só com um ok. Eu fiz um trabalho super legal aqui, ele me dá só um ok. Nossa, mas o vizinho veio gritar aqui comigo por causa de não sei o que, veio reclamar. Quem ele pensa que ele é? Isso são julgamentos, né? Então, observar sem avaliar é eu pensar o que está acontecendo. E aqui tem um ponto super importante, porque nós não somos capazes de não julgar. O julgamento, ele é inerente ao ser humano, porque julgar é algo que é uma autodefesa que a gente tem, né? O que é o processo do julgamento? São respostas prontas que a gente tem. O cérebro econômico. Nosso cérebro pesa 1,5 kg, desnecessário comparar com o peso do corpo, né? Vamos combinar. Mas ele gasta 20% de toda a nossa energia. Então, se eu ficar deitada na rede, sem fazer nada, eu já gasto 20% da minha energia. Então, o cérebro vai fazer de tudo para gastar menos energia. Por isso que a gente tende a ficar na zona de conforto, por isso que a gente tem resistência à mudança e por isso que a gente julga. Porque o julgamento é assim, é tal coisa? É isso. Ah, isso é tal coisa. A fulano fez isso, porque ele é assim. Porque ele faz isso tal coisa. O julgamento é uma resposta pronta. E aí a gente fala, tá bom, como que eu faço então? Eu preciso observar e ter consciência de que eu julgo. Porque aí a dúvida é mais benéfica do que a certeza. Eu me questiono, tudo me leva a crer que é isso, mas será que é isso mesmo? Aí você fala assim, nossa, vou dar um exemplo, né? Uma vez eu estava num treinamento, a moça falou assim para mim, é verdade, peguei o metrô, passei um batonzão vermelho, o metrô deu um solavanco, caí aqui na camisa do homem. Aí você fala, uau, eu não queria ser esse cidadão. E aí ela disse que o mais engraçado da história, que tadinho, não é engraçado, porque empaticamente a gente sabe que a situação dele não deve ter sido fácil, é que ele pediu para ela gravar um vídeo para explicar por que ele estava com a blusa manchada de batom. Então, por quê? Porque tudo ia levar a crer que ele tinha traído a esposa dele. Então, nem tudo é o que parece ser. Então,
toda vez, e aqui o link muito importante com o momento que a gente está vivendo. Vamos ver várias situações, né? Parece que a criança está fazendo malcriação. Será que é malcriação mesmo? Ela está precisando de atenção porque ela está no isolamento, ela está precisando ter mais atenção, ela está precisando ter mais contato ela está sem contato com os amiguinhos, então ela está fazendo isso para te chamar atenção. Será que o vizinho é mesmo chato ou ele está fazendo isso porque ele também precisa trabalhar e o barulho que você fez atrapalhou? Será que a pessoa que estava brigando com você e que te xingou, ela realmente pensa isso de você? Ou ela está chateada com você porque tem alguma coisa que você fez que deixou ela muito, muito chateada, muito mal? E quando você tem essa capacidade de observar, você vai entender o contexto, você vai entender a situação que a pessoa está vivendo, você vai entender os sentimentos dela, você vai entender as necessidades dela, que são os pontos que eu vou explicar agora para vocês. Todo este processo vai fazer vocês se permitirem a dúvida. E o fato de você se permitir a dúvida te permite conectar com a outra pessoa. E como eu disse no começo, se a gente está interconectado, eu ajudar o outro é me ajudar também. Okay? A gente só vai sair dessa crise, a gente só vai encontrar soluções se a gente se ajudar. Em meio à batalha, em meio a brigas, a gente não vai conseguir. Só vai piorar a situação de cada um, seja ela qual for. E aí, como eu disse para vocês, no processo de observação tem que observar o segundo componente, que é o sentimento dessa pessoa. Só por que o sentimento? Porque somos seres emocionais. E aí é o ponto incrível da CNV. Quando eu entendo o sentimento da outra pessoa, eu compreendo o que levou ela a agir como agiu. Por quê? Emoções têm uma complexidade. O estímulo pode ser igual para todo mundo. Pandemia, crise econômica, mas não é real para todo mundo, a mesma realidade para todo mundo. Inclusive, não é o mesmo sentimento para todo mundo. Por quê? Porque esse estímulo vem, ele é somado com as minhas necessidades não atendidas e é somada com as minhas crenças e valores. Isso vai gerar um sentimento, ok? Então, pode ser que a gente tenha uma situação parecida, eu e uma outra pessoa, e a gente tenha sentimentos completamente diferentes. Por quê? Porque a gente tem crenças diferentes, né? Uma pessoa está acreditando que tudo vai dar certo, a outra acredita que não, ou tem necessidades diferentes. Uma pessoa tem uma necessidade absurda de conseguir um trabalho logo porque está devendo dinheiro no banco e a outra tem uma reserva financeira. Então, tem necessidades diferentes. Então, o sentimento é completamente diferente. E aí, quando eu entendo a emoção do outro, eu consigo entender mais profundamente como funciona a outra pessoa, ok? Muito bem, eu também... Só que aqui tem um grande desafio, tá? Entender o sentimento da outra pessoa tem uma complexidade. Nós não fomos criados para expor os nossos sentimentos. A gente, não é só meu pai que tinha aquele paradigma. Todos nós, de certa forma, somos criados a não expor sentimentos, porque isso, de certa forma, demonstra vulnerabilidade. E a gente associa, de alguma forma, nesse mundo, a vulnerabilidade como fraqueza. E vulnerabilidade não é fraqueza, muito pelo contrário. A vulnerabilidade nos conecta como seres humanos. É justamente quando você mostra as suas vulnerabilidades que eu consigo entender o ser humano que tem em você e que faz com que eu me conecte a você. Tá, se a gente não demonstra sentimentos, é muito difícil eu entender a emoção da outra pessoa, a não ser que eu abra canais de diálogo com a outra pessoa. Então, observar o sentimento do outro, entender o sentimento do outro, exige diálogos, exige que eu entenda o que está acontecendo com a outra pessoa, que eu não só parte do pressuposto das minhas inferências, mas que realmente eu consiga, não no momento que ela está nervosa, gritando ali comigo, mas no momento que ela se acalmou, eu tentar entender, ok, eu estou vendo que você está nervoso, mas o que está acontecendo? O que você está sentindo nesse momento? O que foi? Né? E esses canais, a gente tem feito grupos, inclusive com líderes e empresas, que fazem isso, ouvem
os funcionários me contam, o que está passando por você? Me fala o que você está sentindo nesse momento. E quando a pessoa abre as emoções dela, ajuda muito. Em uma outra live, a gente está com super pouco tempo, eu vou esmiuçar um pouquinho mais isso, porque ainda assim, mesmo quando você abre canais de diálogo, as pessoas têm dificuldade de falar dos sentimentos, tá? Claro que esse processo a gente trabalha, inclusive exercícios que a gente consegue perceber padrões de comportamentos e por trás do padrão de comportamento emoções, tá? Então, assim, tem exercícios práticos que ajudam você a entender as emoções das pessoas, tá? Então, claro que tudo isso que eu estou falando para vocês não é só no nível filosófico, tudo isso dá para fazer um exercício prático mais profundo para que você pegue esta prática e domínio para lidar no dia a dia, tanto com a sua na empresa que você trabalha, se você é empreendedor, né, ou se você é líder, tanto dentro da sua casa, com a sua família, com os amigos, ou enfim, com qualquer pessoa, tá bom? E aí, quando a gente entende os sentimentos da pessoa, você entende com clientes e filhos, como a Patrícia está colocando aqui, o Ricardo colocou, como tudo é um processo de aprendizagem. É um processo extremamente extenso, por isso que a gente criou o CNV Live, Ricardo, porque a gente falou, é impossível, numa única live, falar tudo de CNV. E mesmo fazendo um canal de CNV, é infinito, né? Muita coisa mesmo. Bom, eu vou fechar aqui os 4 componentes para a gente não extrapolar o tempo, ou pelo menos não extrapolar muito, né? Que eu quero concluir, pelo menos. E quando a gente entende a emoção do outro, a gente entende que por trás daquilo que a pessoa fez, existem necessidades não atendidas. O Marjo tinha 2 frases extremamente legais. Ele falava que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Quando eu vi essa frase do Marjo, eu falei, faz muito sentido. Tudo que a gente faz é em prol de uma necessidade que a gente tem. Agora, uma frase muito forte dele, que ele falava assim, toda expressão, né, agressiva, ela advém de uma necessidade não atendida. Ou seja, aquela pessoa que está tentando me ofender, não necessariamente pensa aquilo de mim, mas ela está com uma necessidade não atendida que faz ela agir com aquela agressividade comigo. Uau! Então, não quer dizer que aquela pessoa me acha burra. Pode ser que ela está falando isso para chamar minha atenção, para eu perceber que quando ela fala que eu sou burra, é porque na cabeça dela, alguém que não ouve ela, que não percebe o que ela quer falar e que não está prestando atenção, é alguém que pode ser burro. Não que ela me ache burra. Entende? Então, você percebe que quando alguém está sendo agressivo com você, é muito mais expressão de uma necessidade não atendida dela do que realmente o que ela pensa sobre você. Tem mais a ver com ela do que com você. Esse é um ponto muito importante. Então, tudo que vier de agressividade de alguém tem uma comunicação velada de uma necessidade não atendida. E aí a gente pode, mais para frente, trazer um pouco mais para vocês desses deparos. Uau, então o que são essas necessidades não atendidas? Como que eu consigo entender? Quando eu entendo a necessidade não atendida do outro, é sensacional. Porque agora eu consigo ter uma percepção, uma consciência, né, da emoção e do sentimento do outro e da necessidade não atendida, mas lembra que eu tenho um processo de autoconexão? Então, eu também tenho a percepção das minhas necessidades e dos meus sentimentos. E aqui a gente entra no 4º componente, que é o pedido. E o pedido, na verdade, é a gente gerar um acordo, uma negociação, que eu chamo de negociação integrativa. Por que integrativa? Porque não dá para eu pedir para o outro algo, né? Assim, você gritou comigo, então eu vou lá e peço para ela, não quero mais que você fale assim comigo. E, né? Eu brinco com todo mundo em sala de aula que tem uma 5ª série embutida em todo mundo. E quando a pessoa está com raiva de você, ela vai olhar e falar assim para você, e eu grito como eu quiser, falo como quiser, a boca é minha, eu faço o que eu quiser. Claro que somos mais maduros que isso, né? Mas não vai adiantar você pedir isso para a pessoa, né? Na verdade, é muito raso isso.
Então, assim, tem uma coisa que o Márcio falava, que pedir não é exigir. Então, se você se fizer isso, eu falei, você tem que falar diferente comigo. Não, você não tem que nada. Né? Então, assim, você não, eu não posso exigir nada. Agora, o grande coisa, a grande sacada do pedido é esse nível mais profundo. Eu entendo você, eu ouço você, eu vejo você. Então, eu te compreendo, eu percebo a emoção que você tem, eu percebi o sentimento que você teve, eu entendi a sua necessidade não atendida. Agora, eu também tenho um sentimento, eu também tenho uma necessidade não atendida. Então, vamos chegar num resultado que, de alguma forma, atenda a sua necessidade e a minha? Que aí, quando a gente faz isso, a gente chega numa negociação. Agora, por que ela é integrativa? Porque não adianta a gente chegar numa negociação que atende a mim, a você e ferra todo mundo ao nosso redor. Né? Aí é lindo. O pensamento é coletivo, o pensamento é sistêmico, a gente tem que pensar numa solução que atenda todo mundo. De alguma forma, atende a sua necessidade, atende a minha e atende ao nosso redor também. Esse momento que a gente está vivendo, isso é extremamente importante, porque as nossas decisões não é só para ficar bom para o líder e para o funcionário, tem que ser boa para a empresa. Não é só boa para a empresa, tem que ser boa para o mercado. A minha decisão não é só para ficar bem, eu e meu marido, tem que ser boa para os meus filhos também. Ela também tem que ser uma boa decisão para os vizinhos que estão sendo impactados com a nossa presença o dia inteiro aqui também. Tem que ser boa também para a minha empresa, né? Então, a gente tem que pensar sistemicamente, ok? Deixa eu ver aqui, a Carmen falou aqui, você pode repetir quais são os 4 componentes? O último é o pedido, correto? Quais são os 3 primeiros? Vou repetir aqui para ficar mais didático, tá? Só vou concluir esse raciocínio. E o pedido só é bom se for bom para todo mundo. Então, voltando, quais são os 4 componentes? Primeiro componente, observação. Observar sem avaliar, sem julgamento. Nem tudo é o que parece ser. Segundo componente, sentimento. Entender o sentimento da outra pessoa, as emoções, o que faz ela agir daquela forma. Todo comportamento vem de um sentimento, tá? E se eu entender o sentimento dessa pessoa, eu vou entender por que ela está agindo como ela está agindo. E eu também vou entender, sistemicamente, qual é a necessidade não atendida, que é o terceiro componente. Terceiro componente, quais são as necessidades não atendidas? Né? Quais são as necessidades? Então, a gente vai entender quais necessidades dessa pessoa que não foram atendidas. Quando eu entendo esses 3 componentes, eu estou olhando o sentimento da pessoa, as necessidades não atendidas, mas eu olho a minha também. Quais são os meus sentimentos e minhas necessidades. E aí eu entro no 4º componente, que é o pedido. No pedido, a gente vai gerar uma negociação mais integrativa. E nessa negociação mais integrativa, a gente vai achar uma solução que atenda de alguma forma o seu sentimento, o meu, as suas necessidades, as minhas e do coletivo das pessoas ao nosso redor. Bom, tem muita coisa para falar de CNV, eu falei muito o básico aqui hoje, eu não quero extrapolar muito o tempo, mas eu quero abrir para as perguntas e lembrando que isso aqui é um canal, então esse aqui é só o primeiro, claro que o primeiro, eu vou ter a humildade de dizer para vocês que o primeiro a gente sempre tem melhorias, é sempre um piloto. Então, vocês me desculpem se passar aqui um pouquinho, a gente vai melhorando a cada programa, mas é que a gente se empolga, a gente quer passar tudo para vocês, realmente não dá em um episódio só, mas eu consegui passar pelo menos essa base, mas a gente vai ter isso 1 por semana, tá? Então, a gente vai ter ou 1 a cada 10 dias, 1 por semana, mas vão ser intervalos pequenos, enfim, a gente vai manter isso daqui. Carmen, respondeu para você quais são os 4 componentes? E eu gostaria muito que vocês fizessem mais perguntas. O Mário Meira está pondo aqui. Em qualquer situação de conflito, necessariamente precisamos passar pelos 4 passos da CNV. Ou existem situações que podemos usar uma versão com menos passos, mais resumida. Mário, eu aprendi uma coisa na vida que a gente aprende didaticamente a separar essas etapas. Porque didaticamente, eu até como professora, né, não só do treinamento, do palestras, mas eu dou aula em faculdade também. Como professora, eu te falo que didaticamente a gente separa para ficar mais fácil de compreender. Mas na prática a gente não faz isso. Na prática acaba virando uma coisa só.
Então, na prática, o que a gente poderia resumir é você ter uma escuta empática. Nem tudo é o que parece ser, e que todas as vezes que alguma coisa não estiver muito legal, você partir do pressuposto de que não necessariamente é aquilo que está acontecendo. Então, vamos imaginar que esse momento que a gente está vivendo, aquele cenário que eu pus para vocês disruptivo. Quais são os problemas que eu estou vivendo? Em vez de eu estou com um problema aqui com meus filhos. Em vez de eu já partir do pressuposto que é tal coisa, que a gente já tem essas respostas prontas, eu tentar entender e compreender a realidade que eles estão vivendo, o que está acontecendo com eles. Né? Isso serve para a gente, para quem é empreendedor, como eu, ouvir os clientes simpaticamente, entender o que está acontecendo. Isso serve para quem é líder, para fazer isso com seus funcionários. Isso serve para fazer com seus amigos. Então, a ideia é a gente ter um processo, né, nesse fase, claro que é muito mais complexo que isso, não é só isso. A gente, como eu disse para vocês, tem essa primeira live, eu estou abordando a CNV mais pura, mas eu vou mostrar para vocês que a gente linka com várias outras coisas. Então, por exemplo, você vai entrar, eu estou fazendo um projeto, estou usando a CNV como base para fazer um projeto de inovação, como eu já fiz em empresas. A gente tem um exercício que a gente fala das perspectivas sistêmicas, que eu vou abordar em uma outra live, que a gente faz um exercício super profundo para fazer o diagnóstico da empresa. Por que essa base é importante? Porque na hora que você está fazendo lá o exercício, as pessoas estão dando sugestões e opiniões. E aí o que acontece? Se a pessoa que deu uma opinião e gerou uma intrigazinha, um conflitozinho, conflito pequeno, não necessariamente a gente brigou ou tá sem se falar, mas assim, ela falou uma coisa, eu falei, aí ela foi meio ríspida comigo. Aí falou, tá vendo, fulano? Ó, internamente, tá? O diálogo interno. Aí o que vai acontecer? Todo o processo de construção e criativo vai ser prejudicado, porque tudo que essa pessoa falar, eu vou anular. E é isso inconsciente, eu vou começar, não, essa ideia não é boa. E tudo que eu falar, ela vai anular. Então, aqui, por exemplo, já começa a acontecer um boicote do processo criativo da equipe, por exemplo. Por quê? Porque existiu um conflito e a gente já levou para esse pessoal. Então, por isso que essa base é importante. Opa, ela falou ríspido, mas será que ela falou ríspido porque isso que eu estou interpretando, que é contra mim, porque ela não gosta de mim, é isso mesmo? Então, quando você naturalmente acaba na medida que você vai praticando a comunicação não violenta, no começo ela é difícil, mas como tudo, você vai, na prática, você vai pegando mais excelência, né? E na medida que você pega mais excelência, aquilo vai acontecendo mais naturalmente. Você fala assim, tá, pode ser que não seja isso que eu estou interpretando, né? Então, tem várias possibilidades. Então, a gente tem muitas práticas, volto a dizer para vocês, para chegar nessa excelência existem muitas práticas, não é só filosofia, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Eunice, quero agradecer e pedir licença. Obrigada, Eunice. Fica muito... a gente que agradece. A Carmen falou que respondeu. Patrícia, Fernanda, só quero te agradecer. Depois de uma das nossas conversas, eu obtive sucesso no meu grupo de networking. Os empresários são muito solitários. A simpatia que você comenta ajudou e ajuda muito. Obrigada, Patrícia, muito bom. Gente, essa primeira live, se vocês tiverem mais perguntas, façam aqui, eu estou dando uns minutinhos a mais. A Lígia colocou, adorei você, gratidão também. Obrigada, Lígia, muito obrigada. A gente vai fazer esse canal, vai ter uma continuidade, é o que eu falei para vocês, esse é um assunto muito extenso. E não dá para ficar só na filosofia, porque quando a gente fica só na filosofia, ele fica utópico. E uma das coisas que eu percebo é que essa utopia faz com que as pessoas gerem uma crença, né, principalmente nas empresas, de a comunicação violenta é muito legal, mas impossível de aplicar. E o que eu percebo é que, na verdade, quando elas percebem que isso pode ser colocado de uma maneira mais pragmática, de uma maneira mais concreta, com exercícios, com profundidade, com práticas, e linkando com
com outras coisas, né? Então, por exemplo, a gente linka com projetos, com metodologias ágeis, a gente linka com inovação, com metodologias de inovação, né? Design thinking, várias outras, enfim. Então, assim, a gente consegue fazer links muito legais, né? E principalmente, como o Ricardo tinha falado, do autoconhecimento, a gente consegue linkar isso com inteligência emocional, com antroposofia, com DISC, com várias outras coisas. Então, essa é a ideia da nossa CNV Live, que a gente traga um pouquinho para vocês em cada capítulo, desses links que a gente faz e que nem todo mundo consegue enxergar que é possível. Então, a gente quer ampliar o uso da comunicação não violenta, porque ela é uma das ferramentas, eu acho, mais especiais que eu conheci e que tem links com todas essas outras ferramentas que dão produtividade, que dão retornos muito interessantes para as empresas.